Então vamos abrir nossas Bíblias e lermos o texto de Neemias, capítulo 2, do verso 17 ao verso 20, que diz assim: Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio ou vergonha. E lhes declarei como a boa mão do Senhor Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. E então disseram: Disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém? Queridos, este texto que nós acabamos de ler está dentro de um contexto maior, no qual Neemias já estava dentro da cidade de Jerusalém, assumindo um ministério que Deus tinha conferido a ele, uma missão que Deus lhe tinha dado, da reconstrução dos muros daquela cidade. O contexto histórico em que nós nos encontramos agora é o Império Medo-Persa, com sua capital em Suzã, onde estava o rei Artaxerxes. No palácio morava Neemias, o seu copeiro, que tinha sua origem em Judá, era judeu por origem, e um povo que no passado, no tempo de Nabucodonosor ainda, do Império Babilônico, tinha sido totalmente destruído. Nabucodonosor invadiu Israel, depois invadiu Judá e Jerusalém, destruiu toda a cidade, destruiu os muros da cidade. Agora, depois de Nabucodonosor, o rei Dario, o rei Ciro, esses reis vieram representando o Império Medo-Persa, e que tinha uma política diferente de expansão territorial. Eles não levavam prisioneiros para dentro de sua nação, mas eles adotaram uma política de mandar de volta aqueles que o próprio Nabucodonosor tinha levado cativo. Então alguns de Israel já estavam voltando, já tinham voltado. Esdras, por exemplo, foi um escriba que voltou antes de Neemias e com um projeto de Deus na sua vida de reestruturar a religiosidade do seu povo, no sentido de levá-los a ter uma espiritualidade maior. Mas tentaram reconstruir o templo e reconstruíram, mas agora Neemias estava no palácio do rei e Anani, um dos seus irmãos judeus, chegou até o palácio e falou com ele sobre a situação que se encontrava os seus compatriotas, o seu povo, a sua cidade. E aquele homem se compadeceu. E ele começou a mostrar que na sua vida, apesar de ele estar no palácio de um rei, ele se preocupava com as pessoas mais pobres que estavam lá, numa terra deserta, a sua terra, a terra que Deus tinha separado para eles, que tinha considerado como terra santa. Então nós começamos a ver no coração de Neemias alguns valores que o assemelhavam ao coração de Jesus. A Bíblia fala que Jesus abriu mão da sua glória, do seu poder de estar na eternidade com Deus, se fez carne, habitou entre nós, assumiu a forma de servo, se humilhou, aceitou a missão que Deus tinha lhe dado e foi até o final, cumpriu o seu propósito, o propósito de Deus para a sua vida. E nós entendemos que agora, Neemias, logo no início do livro de Neemias, nós entendemos ali, vemos o seu chamado, a forma como Deus o chamou, e ele pôde demonstrar que no seu coração havia amor, no seu coração havia compaixão, no seu coração havia preocupação com as pessoas com quem Deus tinha um projeto também para as suas vidas. Nosso objetivo é mostrar o poder do amor, irmãos, o poder da submissão, o poder da atitude que um crente pode tomar diante das circunstâncias de vida, que muitas vezes é o próprio Deus quem permite que ele esteja passando.
Olha no verso 1 do capítulo 1, a partir do verso 1, no verso 2, conta que Neemias estava no palácio e veio Anani, um de seus irmãos, com alguns de Judá. E então lhes perguntei, disse Neemias, contando no seu livro, lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e lhes perguntei também acerca de Jerusalém. E eles disseram para Neemias, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Mas, diz Neemias assim no verso 4, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nesse último verso, nós começamos a perceber que Neemias demonstrou algumas atitudes que o próprio Senhor Jesus também demonstrou diante de situações de catástrofe, como ele viu, por exemplo, em Jerusalém. Ele olhou para Jerusalém e viu tanta perdição, e ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas, quantas vezes eu quis te acolher, como uma galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas não o quiseste. Jesus chorou sobre Jerusalém. Neemias também chorou. Neemias lamentou a situação daquelas pessoas, sabendo inclusive que o que estava acontecendo com elas era consequência de um pecado que eles haviam cometido no passado. E há duas maneiras de nós chorarmos nessa vida aqui. A primeira delas é quando nós estamos já sofrendo as consequências dos erros do nosso passado, consequências dos nossos pecados, consequências da nossa desobediência com relação a Deus. Mas uma outra maneira de nós chorarmos, ou uma outra motivação para o nosso choro, se encontra no nosso amor pelo coração de Deus. Nós choramos pelas consequências que estamos passando, que estamos sofrendo, mas também devemos chorar pelo sofrimento que causamos ao coração do nosso Pai eterno. Devemos chorar pela distância que muitas vezes nos encontramos do coração do nosso Deus, por conta da frieza espiritual que muitas vezes tem assolado a nossa vida. Eu creio que o choro de Neemias, não pela sua própria vida, mas pela vida do povo em geral, o povo de Deus, o povo de Judá, o choro de Neemias estava contemplando estas duas vertentes, essas duas motivações. E às vezes, irmãos, hoje nós precisamos aprender a chorar como Neemias chorou, chorar como Jesus chorou, chorar por nós mesmos, chorar pelas pessoas, chorar por conta de uma compaixão pelo estado dessas pessoas, tristeza pelo fracasso das pessoas. E aqui, quando diz que Neemias perguntou sobre as pessoas, mas também perguntou sobre Jerusalém, e quando ele pergunta sobre Jerusalém, na verdade a pergunta dele se reporta à vida espiritual das pessoas. Jerusalém era a cidade santa, então ele estava orando pelo estado espiritual da sua nação. E às vezes nós olhamos para a nossa vida, olhamos para a vida da nossa família, olhamos para a vida da nossa igreja, olhamos para a vida das pessoas que estão conosco, ou seja, gente que caminha conosco, como Jesus olhou para as pessoas que caminhavam com Ele, como Jesus em seu coração se compadeceu por pessoas e chorou. Nós também precisamos chorar. Eu sei que há pessoas que sofrem hoje por conta de situações dentro da sua casa, dentro da sua família. Eu sei que há casais que estão passando às vezes por derrotas, por experiências de fracasso em seus relacionamentos. Eu sei que há pais que estão sofrendo por decisões erradas dos seus filhos, por afastamento de um relacionamento com Deus, mesmo tendo a consciência de que um dia criaram seus filhos, até mesmo na igreja, nos caminhos do Senhor, mas ainda sofrem porque veem seus filhos hoje afastados. Eu sei que há pessoas que estão vendo a sua vida financeira, a sua vida econômica, às vezes passando por uma crise, por uma situação de dificuldade, e choram pelas consequências, ou seja, pelo estado em que estão vivendo. Mas o cristão, ele chora também porque ele chegou aí. Qual foi a razão de você estar passando por tudo que você está passando?
Neemias foi um homem que teve esse coração voltado para as pessoas, voltado para a espiritualidade das pessoas, voltado para o plano de Deus na vida dessas pessoas. Quando ele fala de Jerusalém, ele se refere a um projeto maior de Deus para a vida das pessoas. Primeiro ele se compadeceu, depois ele se entristeceu por conta da situação que ele descobriu, ele chorou, ele lamentou alguns dias, mas ele jejuou, ele orou perante Deus, o Deus dos céus, diz o texto. Ou seja, a esperança de Neemias agora estava numa ação, numa intervenção de Deus, através da sua vida, na vida daquele povo. E ele não fez uma oração simplesmente de intercessão. Neemias fez uma oração se incluindo dentro dela, dizendo: Senhor, se depender de mim, eu estou à sua disposição. Uma oração de coragem, uma oração de quem se importa e de quem está disposto a lutar pelo outro e lutar pela obra de Deus na vida do outro. E às vezes, hoje nós temos visto casais passando por dificuldades, mas não temos visto os cônjuges, ou uns dos cônjuges pelo menos, intercedendo, aceitando lamentar, chorar, orar e jejuar. Às vezes a gente vê as pessoas recorrendo em primeiro lugar ao poder material, recorrendo a psicólogos, recorrendo a médicos, recorrendo a tudo que pensam, que veem, mas esquecem de recorrer em primeiro lugar ao seu Deus. Olha que Neemias estava no palácio, ele desfrutava da confiança do rei, prestígio diante do rei, a sua profissão era de copeiro, ele era aquela pessoa que servia ao rei e que tinha que provar o vinho do rei para que o rei tivesse certeza de que aquele vinho não estava envenenado. E pela sua intimidade com o rei, normalmente os copeiros viravam uma espécie de conselheiro, eles tinham uma vida de relação de extrema confiança. Neemias aceitou sair da sua zona de conforto. Ele poderia pedir a alguém para ir lá fazer uma obra, mas ele disse: Senhor, eu quero fazer parte dessa obra. E é interessante que Neemias nos dá exemplo, ou nos dá uma lição de que o servo de Deus, ele precisa enfrentar as suas situações ou as circunstâncias da sua vida através da oração, demonstrando a sua comunhão com o Senhor. Nós aprendemos que a melhor maneira de aumentarmos a nossa comunhão com Deus é a oração, é o jejum, a forma como nós entendemos que Deus se fará cada vez mais presente na nossa vida, não por um sacrifício pessoal, mas por uma opção de conviver com Deus mais tempo, pensando no Senhor, compartilhando com Ele as nossas dores. E Neemias começou por aí, irmãos. Talvez hoje seja o momento de você aceitar esse desafio de Deus diante de tantas circunstâncias que você tem passado. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas Neemias nos dá uma lição de que a melhor forma de começarmos é pela oração, pelo jejum e depositando a nossa confiança no nosso Deus. Mas, no momento em que Neemias procura Deus em oração, ele faz uma oração, acompanha aí no verso 5. No verso 4 diz que ele esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. E ele resumiu a sua oração, ou a oração que ele fazia nesses dias. Verso 5 diz assim: ele disse ao Senhor: Ah, Senhor dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele reivindicou uma aliança que existia entre Deus e o seu povo. Deus falou que nós deveríamos obedecer, nós deveríamos ouvir sua voz e assim as suas bênçãos chegariam até nós. Muitas pessoas quebraram as suas alianças com Deus, nós vemos isso na história. Nós vemos que muitas pessoas desobedeceram e por conta disso sofreram as consequências. E aqui Neemias está diante de um quadro que mostrava justamente a quebra da aliança, ou seja, o povo estava passando a miséria que estava vivendo lá, porque quebraram a aliança com seu Deus. Entenda, irmãos, como Deus pensa. E a maneira como Deus pensa é a forma como nós temos que agir.
Se Deus é Deus misericordioso, se a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque Ele é um Deus fiel, porque grande é a fidelidade do Senhor por nós, nós precisamos absorver esse pensamento de Deus e aceitarmos isso com humildade. Senhor, perdoa-nos. Depois, no verso 6, Neemias faz confissão de pecados. Ele diz assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração que o teu servo, a oração do teu servo que hoje te faço, ou que faço a tua presença. Ele diz: eu faço dia e noite. Ou seja, era um homem que estava intercedendo pelos seus irmãos, pelos seus patriotas, estava intercedendo pelo próprio plano de Deus na vida de Israel, na vida de Judá. Mas ele intercedia consciente de que o que eles estavam passando era consequência dos erros que eles tinham cometido no passado. Então ele fala assim: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais nós temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Compreende, irmãos, a complexidade dessa oração? Muitas vezes a gente acha que é simples confessar pecados para Deus, mas a verdadeira confissão de pecados envolve e exige arrependimento. Aquele homem tinha tudo para não demonstrar arrependimento na sua vida. Ele podia se eximir de todas as consequências que o seu povo estava vivendo por conta da desobediência no passado. Afinal de contas, ele era um abençoado de Deus. A posição que ele estava ocupando era uma posição privilegiada. Mas entendo que dentro de um cenário de família, não existe alguém que esteja numa posição privilegiada enquanto os seus irmãos estão sofrendo, passando dificuldades. Primeiro, ele tem humildade para se incluir dentro dos pecados do seu povo. Ele não esquece o seu passado, aquilo que muitas pessoas às vezes têm prazer em fazer, esquecer o seu passado de pecado. Irmãos, nosso passado, ou os erros dos nossos passados, precisam estar presentes na nossa mente, de forma a nos desviar novamente de cometer os mesmos erros. Isso é sabedoria, isso vem dos altos céus. Deus mostra que nós não precisamos carregar a culpa do nosso passado. Preste atenção na diferença. O Senhor Jesus morreu por você na cruz para te livrar de toda a culpa. Ele se fez pecado por você, por nós. E é por isso que nós estamos justificados diante de Deus, e por isso nós temos a certeza da vida eterna nos céus. Mas a nossa vida no passado, os nossos erros demonstram, por exemplo, a nossa fraqueza. E a nossa fraqueza precisa estar sempre exposta diante de nós, para que nós possamos fechar estas brechas nas nossas vidas, não cometermos os mesmos erros do passado. Neemias se inclui, faz confissão dos pecados, e ele começa a desenvolver uma nova vida com Deus, porque quando nós conversamos com Deus com o nosso coração aberto, irmãos, há uma coisa sobrenatural que começa a acontecer na nossa vida, e é a manifestação da graça de Deus através de Jesus. Nós começamos a nos sentir justificados, começamos a ter uma esperança com relação à nossa vida, começamos a ver Deus agindo em nós e através de nós. Neemias assume essa condição de culpado, demonstrando arrependimento, mas depois ele demonstra humildade e demonstra a dependência total de Deus. No verso 11 ele diz assim: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração também dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Aonde nós nos enquadramos dentro desse contexto da oração de Neemias? Nós precisamos aprender a reivindicar sempre esta aliança
que Deus já fez conosco, e hoje esta aliança, irmãos, foi feita através de Jesus. Uma aliança que é superior a todas as outras, uma aliança que não pode ser quebrada. Jesus falou: aquele que vem após mim, de modo algum lançarei fora. Jesus intercedeu pelos seus servos, Jesus intercedeu pelos seus discípulos, Jesus intercede hoje pela sua igreja, e aí está a minha vida, e se encontra a sua vida também. Nós temos diante de Deus um advogado, a palavra de Deus nos diz isso. Ele intercede por nós, o Espírito Santo também intercede por nós. Qual motivo nós temos hoje para temer? Qual motivo nós temos hoje para desistir? Qual motivo nós temos hoje para desanimar ou para nos esfriar na fé? As nossas orações têm que estar calcadas e firmadas nesse Deus que age nas nossas vidas, que age através de nós, por meio do Espírito Santo. Eu preciso me fortalecer nas orações, tendo a certeza de que Deus está comigo, Deus está me ouvindo. Em segundo lugar, a nossa oração precisa ser uma oração de coração aberto, como foi a oração de Neemias. Se tem pecados para serem confessados, que sejam, porque enquanto houver pecados na sua vida que não sejam confessados, Deus não vai agir no seu coração. Nós nos purificamos diante de Deus, ou somos purificados diante de Deus mediante a ausência de pecados na nossa vida. E o evangelista João, o apóstolo João diz: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. O que essa oração de Neemias tem a ver comigo, tem a ver com você? Nós precisamos assumir que muitas vezes o que estamos vivendo é consequências de falhas nossas no passado, ou de circunstâncias nas quais nós passamos, querendo ou não, mas estivemos presentes dentro dela. Nós precisamos ter humildade e dependência total de Deus, como Neemias teve, para buscarmos a solução que vem do Senhor, mesmo que essa solução passe por pessoas. Neemias viu que a solução passaria pelo rei Artaxerxes, mas em primeiro lugar, quem que ele buscou, irmãos? Ele buscou o seu Deus. Grande pergunta que nós precisamos fazer nessa hora: qual é o recurso que nós temos buscado em primeiro lugar na nossa vida? Nós precisamos buscar o nosso Senhor, o nosso Deus. Uma outra lição que nós tiramos nesse texto, e que apesar de buscar a Deus em oração, com jejum, buscar a comunhão com Deus, e por meio dessa comunhão com Deus ter uma intervenção dele na nossa vida, nós não podemos nos eximir daquilo que compete a nós enquanto responsabilidade que temos como servos de Deus. E um servo só é servo quando ele serve, quando ele age, quando ele toma atitude. Toma uma atitude na sua vida, toma uma atitude na tua casa. Você precisa ser alguém que haja. Olha o que Neemias fez. Ele pede ao rei, capítulo 2, verso 4. Ele pede ao rei, se aproxima do rei, antes ele ora ao Senhor, passa um tempo jejuando, passa um tempo orando, mas chegou o momento dele se apresentar diante do rei, e era aquela a oportunidade que ele tinha. E o texto diz que ele estava triste. Isso nos mostra que Neemias era uma pessoa transparente com Deus, pela oração que ele fez, transparente também com os homens. O rei percebeu mudança no seu semblante e perguntou o que era aquilo, por que ele estava triste. Então ele explicou a situação para o rei, e aí ele percebeu que havia uma brecha agora no seu relacionamento com o rei, ou seja, uma oportunidade, e aquilo já era uma ação de Deus. Nós precisamos entender que quando nós oramos, quando nós abrimos nosso coração para Deus, expomos a nossa ansiedade, expomos aquilo que está nos incomodando enquanto angústia, nós temos que crer que o Senhor vai mover os céus a nosso favor. Há crente que hoje ora para Deus e descansa tanto em Deus que esquece daquilo que orou. Não é assim.
É nesse aspecto, ou um desses aspectos, que o jejum é importante na nossa vida, porque o nosso organismo, por exemplo, não vai deixar que nós venhamos a esquecer do propósito com o qual nós estamos orando, intercedendo, ou pelo qual nós estamos intercedendo, aquilo que nos faz estar diante de Deus, esperando uma resposta de Deus. Neemias estava atento ao momento em que Deus haveria de responder o seu clamor, vir de encontro do seu sofrimento. E ele vê o rei perguntando: por que você está triste? Verso 4, capítulo 2: disse-me o rei: o que me pedes agora? Ou o que você vai me pedir? E aí ele percebeu: é agora o momento que Deus está me dando a oportunidade, eu preciso tomar uma atitude. E ele fala com o rei naquele momento: ó rei, se é do teu agrado, se o teu servo acha mercê em tua presença, eu te peço que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique, para que eu a reconstrua. E aí Neemias chega a Jerusalém, já com cartas do rei, com a madeira que o rei permitiu que ele tirasse e levasse. Ou seja, Deus começou a abrir as portas. Da mesma forma que Deus começa a abrir portas para nós hoje, quando nós oramos da forma que Neemias orou. Quando nós tratamos com a seriedade os nossos problemas, da mesma forma que Neemias tratou os dele. Preste atenção nisso. Muitas vezes nós oramos, mas não demonstramos a Deus que aquilo pelo qual nós oramos é importante para nós, porque nós também deixamos de nos preocupar, deixamos até mesmo de esperar a resposta do Senhor. Então nós não vemos Deus abrindo portas. O nosso relacionamento com Deus é pela fé, irmãos. E ter fé é ver o invisível. Ter fé é tocar naquilo que é intangível. E se você não estiver ligado a Deus pela fé, você não vai ver as portas que Deus está abrindo para você. Você não vai ouvir a voz de Deus falando no teu coração. Neemias estava ligado ao Senhor, ele começa a ver Deus abrindo portas, providenciando tudo que era necessário. Ele chega até Jerusalém, e aí ele encontra lá os sacerdotes, os nobres, os magistrados, encontra o povo. Ele foi um homem que agiu mediante a permissão de Deus. Ele não quis que Deus fizesse tudo para ele, mas ele se incluiu. Senhor, se é para eu fazer alguma coisa, eis-me aqui. Essa é a atitude que nós temos que ter diante de Deus, diante dos nossos problemas, irmãos. No verso 17, Neemias olha para os sacerdotes, para os nobres, para os magistrados, aquelas pessoas que deveriam estar cuidando do povo. Ele diz assim: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém está assolada, as suas portas estão queimadas. E aí ele faz um convite: vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser a vergonha diante dos outros. Queridos, precisamos aplicar isso à nossa vida. Às vezes Jerusalém é o nosso coração, está totalmente em miséria espiritual, por vergonha, envergonhando o nome de Deus. Muitas vezes Jerusalém é a nossa casa, o nosso lar, e o estado em que ele se encontra é como Neemias está mostrando aqui: assolado, portas queimadas, miséria. Que são portas, irmãos? As portas de uma cidade representam a sua proteção. Os muros de uma cidade representavam a sua proteção. Muitas vezes nosso coração está desprotegido. Nós precisamos reparar, precisamos agir. Deus está disposto a nos ajudar? Sim. É propósito de Deus que a nossa vida esteja equilibrada, bem protegida. Agora nós precisamos nos esforçar, precisamos trabalhar, fazer a nossa parte. Neemias então faz um convite: vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de lado esse estado de vergonha que nós nos encontramos. E aí Neemias dá um testemunho de como Deus agiu, de como Deus o chamou, de tudo aquilo que Deus fizera. É interessante, ele diz assim: então lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Isso convenceu as pessoas, e eles disseram: disponhamo-nos e edifiquemos.
E eles fortaleceram as mãos para esta grande e boa obra que era de Deus nas suas vidas. Agora, por que a forma como Neemias testemunhou convenceu as pessoas? Eu vejo que hoje muitas pessoas de Deus não têm tido o poder de convencer os outros acerca daquilo que Deus realmente tem feito na sua vida. Às vezes você vai falar de Jesus e você não tem autoridade para convencer a pessoa com quem você está falando de que Jesus é realmente quem você está dizendo que Ele é, porque a sua vida não demonstra isso. Neemias não puxou a glória para si. Ele não disse, eu era copeiro do rei. Ele não disse, fui eu quem intercedi por vocês. Se não fosse por mim, vocês não teriam agora a oportunidade de reconstruir os muros e a cidade. Neemias atribuiu a glória a Deus. Ele falou como que a boa mão do Deus, mas do seu Deus, estivera com ele. Entendem qual a diferença que isso faz? A Bíblia nos ensina que Deus, irmãos, não divide a sua glória com ninguém. Nós não podemos querer usurpar a glória de Deus. Quando nós queremos tomar o lugar de Deus na nossa vida, nas vitórias que Ele mesmo tem nos concedido, a derrota está por perto. Nós nos tornamos pessoas soberbas espiritualmente falando. Mas a Bíblia fala que a soberba precede a ruína. E aí, quando nós olhamos que Neemias dá testemunho daquilo que Deus fez por ele, daquilo que Deus concedeu a ele, nós vamos perceber que dentro do nosso relacionamento com Deus, existem coisas que são fatores na nossa vida que vão nos levar ao sucesso, ao êxito na missão que o Senhor nos concedeu. Ou seja, nós precisamos tomar atitude, nós precisamos fazer a nossa parte, mas nós precisamos estar em primeiro lugar com o nosso coração aberto para receber de Deus aquilo que nós necessitamos. Nós precisamos receber de Deus sabedoria para lidar com as situações. Ele chega lá em Jerusalém, ele procura os sacerdotes, ele procura os nobres, os magistrados. Não é porque nós estamos fazendo a obra de Deus, não é porque nós temos autoridade no nome de Deus, que nós vamos passar por cima das pessoas. Nós precisamos demonstrar em primeiro lugar a estas pessoas o nosso amor por elas. Devemos lidar com as circunstâncias e com as situações que envolvem pessoas com amor, porque é o amor que vai demonstrar e vai dar respaldo a essa autoridade do nome de Deus na nossa vida. O nome de Jesus nos confere autoridade, mas não autoritarismo. Preste atenção nisso. O nome de Jesus te dá poder, mas não pode fazer de você uma pessoa soberba, prepotente. Pelo contrário, por ver o nome de Jesus te dando poder e o poder do nome de Jesus agindo na sua vida, é que você tem que ser cada vez mais humilde e submisso a Ele. Isso é o segredo da vitória. E Neemias demonstra isso. Ele começa a trabalhar com sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria vem de Deus, irmãos. Não vem dos bancos escolares, não vem das teorias. Tiago disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. Em segundo lugar, o Senhor nos concede discernimento espiritual para compreender as pessoas. Grave isso, porque no nosso dia a dia, às vezes nós não compreendemos a situação que nós estamos vivendo. Neemias, quando começa a fazer a obra de Deus, o que acontece? Ele começa a enfrentar os seus inimigos, que estavam na nação de Israel, vizinha a Judá, mas era também povo de Deus. Aí a história começa a mostrar Sambalate, Tobias e Gesem. 3 pessoas. Sambalate era governador de Samaria, a capital da nação de Israel, que era vizinha. E eles estavam acostumados a explorar os judeus pela situação de desgraça, de miséria que os judeus se encontravam. Como que nós enfrentamos, como nós temos enfrentado os nossos inimigos? E pasmem os irmãos, às vezes nossos inimigos
vêm do meio do povo de Deus. Como veio, por exemplo, Sambalate. O Senhor deu discernimento a Neemias para entender e lidar com seus inimigos, que eram pessoas que estavam sendo usadas pelo maligno naquele momento. Preste atenção, irmãos. A tua família é projeto de Deus. E se você está disposto a lutar pela sua família, uma das coisas que você vai ter que enfrentar é a ação do maligno. Porque ele não quer ver a obra de Deus se concretizando dentro de você ou para você. Então você precisa ter essa consciência, esse discernimento com quem você está lidando nas circunstâncias que você está vivendo. Em terceiro lugar, o Senhor também concedeu a Neemias estratégias para escapar das ciladas. Olha, a partir do capítulo 4, nós vamos ver que esses inimigos começaram a articular contra Neemias de forma a tentar impedir que ele fizesse a obra, a missão que Deus tinha lhe dado. Eles lidaram com zombaria diante de Neemias, tentando tirar a autoestima daquele homem, tentando desanimá-lo. Depois eles usaram da estratégia da conspiração. Eles uniram os povos e marcaram um momento que eles iriam guerrear, invadir Judá. Mas Deus fez com que eles fossem desbaratados. Deus fez com que aquela informação, os planos deles chegassem até os ouvidos de Neemias. E Neemias agiu. E eles então desistiram. Eles tentaram se aproximar de Neemias, transigir com ele. Preste atenção que uma das estratégias do maligno é muitas vezes aproximar alguém de você. A batalha espiritual, ela, às vezes, se dá em 3 estágios. Eu já falei isso com os irmãos. O estado mais crítico é o estado da possessão demoníaca. Um segundo estado é o estágio da opressão demoníaca. Mas há um terceiro estágio que é o estado da influência maligna. Se você é um cristão, ele não pode te possuir, pode te oprimir. Mas se você está coberto de oração, se você tem se fortalecido, ele não vai te oprimir, mas ele pode tentar te influenciar com alguém, se aproximando, colocando alguém perto de você. Você precisa ter discernimento espiritual. Sambalate e Tobias tentaram se aproximar de Neemias, mas Deus mostrou para Neemias quem eles eram e fez Neemias recusar os convites que eles estavam fazendo para ir com ele, estar com ele nas aldeias, lá no Vale de Ono. Olha no capítulo 6, no verso 2. Neemias teve o discernimento espiritual para compreender que eles estavam querendo lá fazer uma armadilha, tentando fazer o mal. E por 4 vezes eles enviaram o mesmo pedido, a mesma solicitação para Neemias, para estarem com Neemias. Irmãos, muitas vezes nós temos recebido convites de pessoas que vêm dominadas e influenciadas pelo nosso inimigo maior, com o propósito de nos destruir. Mas um homem e a mulher de Deus que estão firmes com Deus, como Neemias estava, em comunhão com Ele através da oração, esse homem recebe de Deus o discernimento para compreender o que vem de Deus e o que vem do diabo. Inventaram calúnia contra Neemias, irmãos, dizendo que ele queria ser o rei de Judá, dizendo até que ele tinha aliciado profetas para aclamá-lo como rei, e ele, como um homem de Deus, ele falou assim: isso não é verdade. E aquilo que não é verdade não pode ser dado atenção. Não dê eco às palavras do maligno sobre a tua vida. Tenha consciência de quem você é, de como você está vivendo, porque o Senhor que te conhece no fundo do seu coração, a Bíblia diz, Ele pelejará por você. Aquilo que você não puder fazer, Deus vai fazer por você. Tenha fé, tenha confiança no seu Senhor. Chegaram a subornar profetas. Preste atenção a que ponto os inimigos de Neemias foram. Deram suborno a Semaías, um pseudo-profeta, para fazer uma falsa revelação a respeito de Neemias, dizendo que os inimigos viriam matá-lo. Chamou ele para ir para o templo, e isso era infringir uma lei de Deus. Ou seja, eles queriam descaracterizar a pessoa de Neemias como líder, como um homem de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus não pode fugir da guerra. Preste atenção nisso. Se o diabo te desafiar, enfrente-o em nome de Jesus, porque você sabe que quem vai à frente de você é o seu Deus. Ele pode querer te destruir, te derrubar,
Mas a promessa de Deus, irmãos, é que ele vai cair antes. Neemias não aceitou. E ele depois descobriu que se tratava de uma falsa profecia. O Senhor nos concede força para lutar e vencer, como concedeu para Neemias. O Senhor concede fé, renova a nossa fé, renova as nossas forças. E por último, capítulo 6, verso 15, nós encontramos o desfecho dessa história. O muro foi concluído aos 25 dias do mês de Elul, ou seja, agosto, setembro. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos vizinhos, e decaíram muito o seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que nós fizemos esta obra. O muro foi reconstruído em 52 dias, tempo recorde. Mas a glória foi dada a Deus, a ponto de que os próprios inimigos reconheceram que somente por Deus eles conseguiram concluir. Amados, preste atenção nisso. Seus inimigos precisam saber quem é o seu Deus. As forças que têm lutado para você precisam saber qual é a força do seu Deus. Eles tentaram de tudo, tentaram fazer com que Neemias fracassasse, assim como hoje, o inimigo tem tentado fazer você fracassar. Mas preste atenção, não há nada que possa impedir você de alcançar a vitória, o bom êxito, como Neemias orou, pedindo ao Senhor que lhe desse bom êxito, que lhe desse sucesso naquela empreitada. Não há nada que possa te impedir, se a tua confiança estiver no Deus a quem você serve.